Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Estamos aqui hoje com ela, que é bailarina formada em balé clássico pela Escola de Bailados do Teatro Municipal de São Paulo e pela Royal Academy of Dance de Londres. Graduada em Artes Cênicas e Pedagogia da Dança, recebeu na Inglaterra o seu diploma como professora de balé pela Royal, filiada à Universidade de Educação de Durham, Inglaterra. Especializou-se também em metodologia Vaganova. É diretora artística do Centro de Danças Mavic e Aqueto, São Paulo, há 30 anos. Maravilhosa, estamos aqui hoje com essa mulher, Mavic e Aqueto. A gente deu só um breve resuminho do que ela é, porque a gente vai destrinchar durante o nosso episódio. E, assim, não temos palavras pelo que ela fez e faz pela dança no Brasil. Acredito que fazer leis, né, coisas como ela já fez, ser convidada para conseguir colocar pautas no dia a dia é uma das principais coisas. E aí, Má, conta pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, dar um oi para todo mundo que vai estar nos assistindo, que está nos assistindo. É um prazer enorme estar vindo aqui conversar com vocês num ambiente onde a dança, né, prospera, que é o Festival de Dança de Joinville. Então, estou muito feliz de estar nesse momento aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Prazer, muito mesmo. E, Má, conta pra gente, como tudo isso começou? Se foi construindo a sua escola, se foi como bailarina, da onde nasceu uma via até chegar onde você está hoje? Então, na verdade, eu comecei com 3, 4 anos, né? Aquela história um pouco clichê, né? Meus pais me levaram para uma escola de balé. E lá eu comecei a fazer balé, jazz, essas duas danças, uma escola de bairro. Meus pais gostavam muito, minha mãe super apreciava a dança, não era bailarina, nunca fez balé, mas os pais dela não deixavam, tem aquela coisa do preconceito, principalmente antigamente, né? Bem mais do que hoje. E aí ela me levou para uma escola, a Cleusa Alvarinho, de bairro, e aí eu comecei ali. E eu me apaixonei naquele momento pelo balé, principalmente pelo balé clássico. E eu, ali naquele momento, eu me apaixonei pelo balé, mas também pela minha professora. Então, assim, a Bernadette, que foi minha primeira professora de balé, ela marcou muito a minha vida naqueles primeiros anos. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos, né? Com 7, eu resolvi ir para uma escola um pouco mais focada no balé clássico, que foi quando eu comecei a audicionar para entrar na Escola Municipal de Bailados, que é a atual Escola de Dança de São Paulo, né? Sim. E então aí com 7, 8 anos eu fiz a minha audição, entrei na escola e eu sempre gostei muito do balé clássico, mas eu também gostava muito de já querer ensinar, sabe? Então as pessoas nessa idade, assim, já com 10, 11 anos perguntavam para mim: ai, Mavi, você quer ser o quê quando você crescer? Aí eu falava: olha, eu quero ser bailarina, mas quero ser professora. Então, isso, assim, sempre teve comigo, né? Venho de uma descendência de família italiana e eu sou a mais velha das minhas primas, nós somos em 6, 7 primas, e eu sempre aprendia e eu ia lá no final de semana na casa da minha nona, pegava lá o cabo da vassoura e eu ia lá ensinar elas o que eu tinha aprendido na semana. É muito louco, né, que a gente fala o quanto... Porque recebemos aqui vários convidados e todos com histórias belíssimas e é muito legal de ver os traços de talentos já desde a infância e o que isso tem a ver depois com a trajetória que a pessoa trilha, né? Muito legal. Com certeza, tanto é que eu falo, as minhas primas não podem ver balé na frente delas, dança, porque eu traumatizei elas. De tanto que eu fazia elas. Vai lá, nossa, eu nem sabia disso, elas me revelaram depois mais velhas, né? Olha! Enfim, foi até engraçado. Falei: desculpa, a gente me perdoe, enfim. E aí foi, né? Eu comecei no municipal, né? Não foi nada fácil pra mim, porque eu sempre fui assim, vai pré-adolescente, vai pegando 11, 12, 13 anos, com uma questão de um físico bem brasileiro, né? Então, era magrinha, né? Mas tinha aquela cintura fina, o quadril largo, uma hiperlordose, algumas questões assim que me dificultavam com o balé. Mas eu sempre amei, então, assim, todos os obstáculos que eu tinha, eu procurava ali né, transpor. Sempre tive o apoio da minha mãe e do meu pai, que eu acho que fizeram uma grande diferença na minha vida,
principalmente nessa questão do controle do peso, que era muito pesado para mim. Como que você soube lidar com tudo isso? Porque é a grande realidade da maioria das pessoas que tem as curvas brasileiras. Olha, não foi fácil, né? Eu sempre fui uma estatura média, mais ou menos, e eu já com 12, 13, 14 anos eu já desenvolvi um corpo de mulher, né? Então eu pesava por aí uns 55 quilos, 56 e tinha que pesar 48, né? Então não foi fácil. Eu até um lado meio triste, assim, sabe? Mas assim, dos meus 13 aos meus 23, eu tomei remédio para emagrecer, né? E fenoproporex, anfepramona, né? Todos os derivados aí de remédios que são muito perigosos e que hoje são até proibidos aqui no Brasil. Então foi muito difícil para mim, assim, nesse sentido, sabe? De entender que realmente, né, essa estética do balé clássico, ela tem uma exigência, né, que muitas vezes, né, até por falta de estudo, de consciência, meus professores eram maravilhosos, mas eles não tinham uma pedagogia positiva. Então, assim, eu sofri bastante, né, e se não fosse a minha família, eu acho que eu não teria essa segurança, né, essa força que me deu para continuar e até mesmo para abrir seu próprio espaço depois, sim, né? Sim, mas não foram fáceis. Teve anos que eu repeti, não tenho vergonha de falar isso, por conta do físico, de eu estar assim super magra e ter professor que fala para mim, olha, aqui em cima você tá magérrima, eu tenho que botar umas fotos, depois eu mando para vocês. Magérrima, aqui essa boneteira, né? Nossa, né? Saltando a clavícula, assim, uma coisa, enfim. E eu fiz uma lipoaspiração com 16 anos. Eu tirei 250 ml de cada perna, porque o meu professor falava que eu estava magérrima em cima, mas ainda eu tinha coisas para perder. Então, assim, não foi fácil, gente, não foi fácil. Mas, como eu disse, meus pais sempre me apoiaram e a dança, para mim, era tudo. E eu dou aula desde os 14 anos. Caramba. Super nova, né? E o que me tocou, assim, para falar, não, quero ser bailarina e professora de verdade, foi uma aula que eu tive no Municipal mesmo, num curso de férias que teve, que convidaram em Lara Lopes, na década de 90, no início da década de 90, 92, 93, e ali, para mim, minha vida mudou, porque ela me tocou, assim, de uma forma tão sensível, sabe, no ensinar. Eu lembro da sapatilha que ela usava, da meia calça, do colã que ela tava, que era de manga comprida, que era aquela sapatilha estilo boneca antiga, sabe? E ali eu falei, nossa, olha que abordagem que ela tá tendo comigo, né? De repente pode ser também desse jeito, né? Não precisa ser de uma forma tão rude, tão áspera. E aí ali eu virei uma seguidora da Ilara, discípula, e tive a oportunidade de dançar no grupo dela no Irapuru, depois, né, conhecendo grandes maestros como o Maestro Ordones, o Jorge Penha, Eduardo Bones, né? Junto disso também, antes de ir para Ilara, eu também tive uma trajetória de 6 anos na Especial Academia de Ballet Coatiaraci, que era maravilhosa, né? E que eu tenho como mestre até hoje. Então eu falo, eu tive muita sorte de ter excelentes professores, né? Dona Toshi Kobayashi, né? E meus pais sempre me colocavam em mim o seguinte, que era importante eu saber quem eu era, né? Com certeza. E ter também, que eu acho que é uma coisa que falta muito hoje nos bailarinos, né? Entender que não é tudo que a gente faz bem, né? E que a gente precisa entender que a gente tem coisas que a gente faz muito bem. E a gente tem que aprender a valorizar isso. É que eu sempre falo. É sobre isso. E o quanto isso reverbera no seu trabalho com o outro. Por exemplo, você tem uma escola que já faz 30 anos. Então, você acredita que esses valores que foram construídos em você, como bailarina, com toda a sua trajetória prévia, fez sentido para depois você abrir a sua escola e permanecer com ela até hoje, que completam 30 anos? Com certeza, super. E assim, situações que eu passei, né, que eu tentei colocar dentro da minha escola, que jamais eu gostaria que os meus alunos passassem, né? E então, assim, não foi fácil, porque eu acredito muito na pedagogia positiva. Eu acho que a gente precisa, o professor, o educador, o pedagogo, ele precisa entender que cada ser humano é único, né? E que a gente precisa
estudar as abordagens que a gente vai ter com cada aluno, principalmente com solistas, com bailarinos que têm um potencial, né, de profissionalização. Porque tem aluno que você sabe que aguenta uma pressão, que você pode ali estar um pouco mais firme para que ele possa te crescer e evoluir, e tem alunos que não, que quanto mais você pressiona, mais dificuldade ele tem de te devolver essa evolução que é importante para o crescimento, enfim, o amadurecimento dele, e aí você tem que ir para um outro caminho, né? Então, o professor de balé, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? E eu comecei a dar aula aos 14, né, em escolinhas infantis, e com 18 anos eu tive meu pai, né, eu sempre gostei muito, como eu disse, de dar aula, queria ser professora, bailarina e professora, que né? Bom que desde cedo você já tinha decidido, já tinha decidido. E eu até quando chegou aos meus 18 anos, assim, para, né, eu vou querer mesmo seguir essa profissão, eu fiquei entre educação física, direito, né, num primeiro momento. E eu acabei indo para o direito, eu fiz 3 anos, quase me formei advogada, quase. E aí, ali depois do direito, eu fui para artes cênicas, nem fui para educação física, acabei concluindo. E o que te fez mudar, Mavi, para artes cênicas? É que assim, na verdade, eu sinto que na época, né, nessa época que eu fui para a faculdade, tudo que a gente está falando de 95 ali, eu sentia muita dificuldade de entender um pouco os bastidores, sabe? E o teatro, ele estava um pouco mais além da dança, né? Aqui no Brasil, com relação aos cursos, com relação às graduações, né? A graduação de dança, ela é relativamente recente, né? Então, um pouco mais no final da década de 90, ali que a gente ainda acha... A Unicamp eu acho que deve ser um pouco mais antiga, mas a gente não tinha ainda essa questão da produção, da iluminação, da parte de cenários. Então, isso de você poder dirigir o bailarino em cena, né? Eu sempre tive essa vontade de poder também ser uma diretora completa nesse sentido. Então, eu fui para artes cênicas para mais backstage, sabe? Do que propriamente dito atuar. Apesar de que me deu um know-how bastante grande também para poder usufruir dos meus alunos, né? E poder guiá-los nessa questão também da interpretação, que é muito difícil, né? Você conseguir... E eu tive muita dificuldade em artes cênicas, por quê? Porque no teatro, né, eu fiz Célia Helena, depois fiz Macunaíma, e a Célia Helena é um curso superior, e eu acabei tendo dificuldade, porque a gente trabalha muito de fora, né? É uma plástica muito corporal e não é uma coisa que vem de dentro, né? Então eu tinha uma dificuldade violenta para interpretar, fazer um papel, porque realmente tinha que vir de dentro para fora. Isso me ajudou a crescer bastante. Legal. Que demais. E conta um pouco, Mavi, assim, como foi o momento em que você falou assim, quero ter a minha escola de dança, acho que chegou essa hora. Da onde veio, né? Porque você falou, desde sempre esteve ali. Mas entre estar ali e você decidir abrir uma escola, tem um grande passo. Não, com certeza. Na verdade, foi assim, eu dava aula nas escolinhas infantis do meu bairro ali, né? Tive a oportunidade também de estagiar, eu fiz parte, antes de ir para lá, do grupo KR da Cátia Rocha, que era da Escola Municipal de Bailados. Fiquei lá 1 ano, até com a Janina, da Nina Ballet, e foi minha amiga ali de sala, de palco. E aí ali eu estagiei, dando aula para as meninas mais novas e tudo mais, e o meu pai montou uma sala para mim dentro do escritório dele. Em 94, em setembro de 94. E aí ali eu comecei, ele tinha um escritório de representações, eu ficava lá no fundo com uma salinha, de repente ele parou na cozinha com a sala dele e eu tomei todos os espaços, porque eu era super empreendedora também, né? Então eu coloquei judô, coloquei ginástica. É sobre isso, é sobre o leque de possibilidades. Foi muito engraçado. E aí nós ficamos 1 ano ainda ali, ele foi para a cozinha, ela falou, gente, mas a minha sala agora está na cozinha, não dá. E aí a gente foi para um outro espaço, né, uma casa bem maior, que ele pôde ficar com o escritório dele, e eu ficar com a sala de aula, e foi dessa forma. E ao mesmo tempo, foi uma situação assim bem difícil, porque eu ainda estava no municipal, no último ano, no 8º, e vocês sabem como é o mundo da dança, né? A gente tem aquelas questões de nossa, né? Então, por exemplo, eu era chamada
atenção, falando que eu estava querendo levar alunos para minha escola. Eu falei assim, gente, mas quem sou eu? Acabei de montar uma salinha na minha sala, não sou ninguém perto desses grandes Mas nomes. mal sabia que já te ajudou, já não sei o que, já tava... Pois é. Então, assim, não foi fácil. Eu tive que provar minha competência, diferente, por exemplo, você começa dando aula num lugar, faz o seu nome, né? Faz os bailarinos, enfim, é uma professora competente e tudo mais. E depois você monta o seu espaço, o seu grupo, por exemplo. Eu fui numa contramão ali, né? Então eu tinha que provar que realmente eu tinha competência para poder ganhar um prêmio num festival, numa competição, por exemplo, para poder ser reconhecida no meio profissional, né? Essa construção, quando você decide empreender muito nova e começar do zero sozinha, tem que ter ali uma dedicação, né, Mabi? Sim, tem que ter uma dedicação bastante grande. E aí você você vai buscar essa metodologia toda e da onde que surgiu sua vontade de pôr o Royal em si na sua escola? Né? Exatamente nesse momento, depois que eu montei a escola. Eu montei em 94, né? Eu conheci a Royal Academy através da Ilara. Você já tinha se formado, tudo? Já tinha me formado. Na verdade, eu não tinha me formado ainda quando eu fui para a Ilara. Quando ela deu aquela aula lá em julho, acabei seguindo para a companhia dela, para o Irapuru, para a escola, né? E aí, ali naquele momento, eu conheci a Royal através da Ilara. Naquele momento, ela estava se graduando para se tornar examinadora brasileira. E eu me apaixonei bastante por esse método, porque na Escola Municipal de Bailado, nós tínhamos, assim, um mix, né? A gente tinha a escola francesa bastante forte e a Vaganova, né? Então, a gente tinha alguns professores, né, que tiveram contato com Maria Oleneva, que era completamente Vaganova, e a gente tinha os professores que tinham essa metodologia francesa, né? Quando eu fui para a Royal, o que me incentivou, me motivou a continuar o estudo é que eles um método muito, como eu poderia dizer, democrático. Qualquer pessoa pode fazer. Né? Então nós tínhamos, né, eu sei que isso tem mudado bastante durante os anos, né, mas a gente sabe que a escola russa é uma escola que você precisa fazer uma seleção para entrar, onde todos os critérios genéticos, físicos são levados em conta para que você possa desenvolver um papel numa escola profissional, vamos colocar assim, né? E eu tinha somente essa visão. Né? Nós assistimos fitas de VHS, porque não tinha nem CD, nem DVD, nem YouTube, nada. Então, aquele primeiro, não sei se vocês chegaram a assistir, creio que sim, mas aqueles primeiros testes que vinham da escola do Bolshoi, da do Kirov, que as crianças faziam um teste com umas calçarolas brancas, peladinhas, no tapete, fazendo sauté. Então, assim, a gente tinha aquele perfil do Vaganova. E o Royal me abriu a mente para falar, não, qualquer corpo pode fazer. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que minha primeira posição 60, 80 graus, meu Deus, né? Então, e é possível dançar, né? Você não precisa ser completamente, né, para dançar, a não ser, lógico, se você vai para um outro caminho profissional, para entrar numa companhia profissional, aí eu acho que realmente você precisa trabalhar o seu corpo para chegar o mais perto, né, e possível dos padrões que são, infelizmente, vou colocar aqui que é a minha opinião, exigidos para o balé clássico. E que são importantes também, né? A questão do peso não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, né? Que eu entendo, né? Não ao extremo com 5 quilos, né? Como era o meu caso. Não, e como acontecia antigamente, aquela coisa ser tão exigente que era explícita e exposta, né? Sim. Muito legal isso que você colocou de ter escolhido a Royal por ser uma metodologia que complementa mais corpos, né? Exato, isso é muito legal, até pelo que você contou de ter tomado medicamentos durante a adolescência, coisas que você não queria que as suas alunas fossem fazer, né? Dali pra frente. Sim, então, e o mais engraçado, já que assim, a minha primeira aluna que fez um intercâmbio internacional foi a Natália Bondioli, em 99 e 2000, ela foi aprovada para a Escola Coreográfica de Moscou, na Rússia, o Bolshoi. Então, eu tive uma aluna, a minha primeira aluna que fez um intercâmbio internacional, foi uma coisa assim muito orgânica, vamos colocar assim. Eu conheci o Alfredo Borges, e ele, na época, estava trazendo alguns professores russos para o Brasil, a Nina Tistova, o Dmitry, né? O Bolshoi aqui em Joinville estava acabando de se estruturar e de nascer, vamos colocar assim.
E aí eu tive um contato bastante grande, aonde eles vinham na minha escola uma vez na semana, dar aula, passar metodologia para o professor, para mim, no caso, né? E mais da fonte, né? Porque eles russos, né? Maravilhosos. E aí eles levaram a Natália para o Bolshoi da Rússia. Ela ficou lá, se formou na escola. Então eu também tive muito forte essa referência. Então na hora de optar, eu acho a metodologia russa maravilhosa. Inclusive alguns professores, né, trabalham, porque na minha escola a gente também tem aulas livres, não é só Royal. É Royal, a metodologia da Royal a gente tem ali para preparação do exame 2 meses, 3 no máximo, né? Quando é um exame assim mais sofisticado, né, que exige mais como Advanced 2, aí a gente tem um pouquinho mais, mas a gente trabalha hoje de uma forma mais globalizada, porque eu entendo também que as escolas internacionais também estão trabalhando de forma globalizada. E uma companhia profissional hoje não segue uma única linha, né? Isso é uma discussão que a gente vê muito na mesa dos cursos mesmo, da metodologia Vaganova, né? Eu entrevistei o Maicon, que é um dos diretores artísticos da escola, e ele fala que a metodologia Vaganova, na verdade, antigamente tinha muito essa visão de que existia um padrão que a bailarina precisava ter para se dar bem com aquilo. Mas quando Vaganova cria a metodologia, ela cria para todos os corpos. Sim. Então, a que ponto foi levado para a gente criar uma crença talvez limitante aí que não fosse para todos? Sim. Mas é muito interessante ver as opiniões, né? E também o que me chama muita atenção na sua história é que você une ali, né? Querendo ou não, o Vaganova com o Royal. Sim. E de uma certa forma, eles se casam ali e te levam para os seus caminhos como profissional. E assim, é até engraçado quando eu vejo algum aluno, algum bailarino, enfim, algum aluno falar, não, eu não faço essa metodologia porque eu aprendi cubano, ou porque eu aprendi não sei o quê. Aí eu falo, querido, plié é plié em todo lugar, andeora em todo, o mecanismo é o mesmo, né? O que vai mudar são detalhes, mas a beleza, toda a composição das linhas, da estética que o balé clássico é em todo lugar, né? Então, e isso é uma prova, porque todos os meus alunos que se formam pelo método da Royal, se formam pela minha escola e tudo mais, fazem aula livre, enfim, fazem método Vaganova, francês e tal, acompanham aulas igual, se vier fazer uma aula, vai fazer. E é importante, né Mavi, para essa questão da versatilidade do bailarino, da formação, é importante ter contato com um pouquinho de tudo. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Mas você sabe, Gi, que a Royal, ela é uma mescla de várias metodologias, né? Quando a Royal foi criada, ela realmente, ela buscou, né? Foram 5 professores ali, dinamarquês, italiano, russo, francês, inglês, que se uniram para poder falar a respeito da qualidade do ensino da dança na Inglaterra naquele momento, né? Em 1920. Então, a gente tem em 1920 ali 5 grandes professores bailarinos de cada país se unindo para poder fazer um mix do que poderia ser o melhor ali para aquele momento, né? Isso foi evoluindo e tal, e eu fico muito feliz de ter essa metodologia, gosto bastante, e me ajudou muito, né? Voltando naquele aspecto, eu também queria me especializar também como professora dentro do balé clássico, não tinha nenhuma universidade, faculdade que me desse esse contexto, e a Royal tinha aquele programa de formação de professores. Então, para mim, aquilo foi um sonho, né? Falar sobre você pegar lá um passo, né? Pegar um exercício, um plié, por exemplo, na primeira, na segunda, na quinta, na quarta, e você desmembrar aquilo, dissecar aquilo, né? Qual é o principal objetivo de um plié, qual é o principal objetivo no battement fondu, não simplesmente o passo pelo passo, ele tem um porquê. Você treina isso na barra porque você vai fazer determinados passos depois no centro. Então, essas pontes, né? Você olhar um exercício, qual que é o erro mais comum desse passo? Do battement tendu derrière. Você precisa bater o olho, seu olho tem que ser clínico. Já tem, não, isso aqui já é comum, isso aqui vai fazer, né? E aí você tem que
evoluir, estudar, crescer para poder, o que eu posso ajudar esse aluno dentro desse físico, que é único, que não é igual dela, pode ser parecido, mas não é igual. Então, eu acho que é um constante estudo, isso me ajudou demais. Eu fiz o curso de formação de professores, né, que foi ótimo. Eu vi que você é convidada, né, pela Royal e atua como mentora de professores. É nessa universidade, que é Faculty of Education Certificated Ballet Studies. Sim, ela é lá, né, só que é um curso online que eles fazem semipresencial. Então, ele tem toda a parte que é mais à distância e tem uma parte que é presencial, onde os bailarinos, os candidatos, as professoras, né, tem um determinado tempo que elas ficam em estudo, né, 15 dias, enfim, são avaliadas, e além disso tem todo um outro processo de acompanhamento que a mentora faz, que é esse processo que eu faço, que é o processo da sala de aula. Então, essas professoras precisam criar planos de aula, semanais, mensais, e no final, né, como se fosse um TCC, vamos colocar assim, elas precisam apresentar a aula delas, onde vai ter uma examinadora. A Royal está em constante mudança, agora isso está mudando, nós não temos mais o CBTS, é um outro nome agora, mudou, então eu ainda também não sei ainda como é que vai ficar a questão da mentoria, né, que eu fazia no segundo ano, né. Então, mentora é uma coisa, examinadora ali para os bailarinos é outra. É outra, isso. E para se tornar examinadora, o que tem que fazer? Para se tornar examinadora, você precisa ter, vamos colocar assim, né, um currículo como bailarina, né? Você tem que ter feito os exames principais da Royal, que são os que te gradua para ser professora. Por exemplo, você tem o Intermediate, que é um exame de uma linha. A Royal tem duas linhas, os grades, tem os vocationals e depois tem algumas outras linhas, né? Mas para ser uma professora, por exemplo, você tem que fazer os vocationals. E o primeiro exame, que é aquele divisor de água, é o Intermediate. Então, se você não tem esse Intermediate, você não pode nem se candidatar para ser professora, porque isso não mostra que você não tem, isso prova que você tem o básico, que você executa como bailarina, tá? Os passos básicos para que você possa ser uma professora, porque a gente entende que para você ser um professor, você precisa ter vivenciado no seu corpo, né, todo o mecanismo de construção do movimento para você poder passar para os seus alunos. Porque a dança, eu costumo dizer que ela é parecida, né, com o piloto de avião. Você tem que ter horas de voo, né? Se você não tiver as horas de voo, você não qualquer hora do voo, não, mas eu estudei que nem matemática, não adianta. Você tem que fazer o movimento ali, né? E uma coisa que a gente vem falando muito nos episódios quando a gente entrevista professores, diretores, enfim, é aquela questão que nem todo bailarino vai virar professor, mas nem todo bailarino também tem habilidades para isso. E a importância de se estudar, de parar para estudar, porque é diferente você fazer um exame da Royal como bailarino, como professor, né? Sim. Até é permitido você ter um intermediate sendo avaliada como professor, né? Que eu acho isso muito legal, porque às vezes a pessoa não fez essa metodologia, quer se tornar depois um pouco mais velha e tudo mais, e tem a oportunidade de ser avaliado como professor, né? Então você grava um vídeo executando os passos que são necessários e aí você avaliar. Aí se você passa, você dá o primeiro passo, que é entrar no programa de formação de professores. Legal. E aí dentro disso você vai colocando alunos para serem avaliados, você vai criando um score dentro da Royal, né? O que eu acho que é uma coisa muito legal também, porque você vai evoluindo. Você pode se tornar uma empresa como se fosse uma multinacional. Você começa como bailarina e você pode se tornar um examinador, um diretor, até dentro da própria Royal, até ir para Londres ou para um outro país trabalhar. Então, eu acho isso bem interessante. E foi isso que assim, me levou para a Royal. E para ser examinadora, você vai seguindo isso até você chegar nesse patamar. Isso é muito legal, porque é a questão da projeção de carreira que a gente tanto fala. Que aí a gente tem uma perspectiva de enxergar. É diferente você, agora estou bailarina, daqui a pouco estou professor, Exato. O que a gente faz? O que a gente vai fazer? Isso é uma coisa que também a gente fala muito lá na escola para os nossos alunos, e a gente tem um programa que a gente chama Coaching de Carreira, né, que é a partir do 6º ano, né, a gente tem lá na nossa escola 3 ciclos, o ciclo infantil, que começa dos 3 aos 7 anos, a gente tem o ciclo fundamental, que é dos 8 mais ou menos aos 13 anos, e depois o de formação, que é de 14, e aí a gente tem do baby class, que a gente chama até o primary, que é o ciclo infantil, são 4 anos,
Depois a gente tem o fundamental, que é do primeiro, onde a criança tem 8 anos, ela entra com 8 anos e vai até o 5º ano. E depois a gente tem o de formação, né? Esses ciclos não tem nada a ver com a ROI, é um método da escola. E dentro disso, a criança vai tendo aulas, vai aumentando, caso ela deseja, né? Ela começa com 2 vezes na semana, aula de balé normal, aí quer fazer o exame da ROI, a gente trabalha com método, né? Principalmente para as crianças, que é muito rico, na parte lúdica, na parte musical. E aí depois, se ela quer ir para o programa de formação, aí a gente tem aula todos os dias, aí a gente tem aula de contemporâneo, tem aula de lyrical jazz com Edson Santos, que já está com a gente já há quase 14 anos, temos aula de PADD, de variação de repertório, aula de balé todo dia, então, para aquelas alunas que desejam ir para a formação. E aí nesse grupo a gente faz o coaching de carreira, para sentar e perguntar o que você quer com balé, né? E é super importante, é o que eu vivo falando, né, com também os trabalhos dentro da mentoria que eu entrego, é isso, saber para onde ir e o que você vai fazer de melhor com aquilo que você tem. Exato. Né? E você acha que é importante seguir uma metodologia mesmo que a pessoa não queira o balé profissionalmente? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque o ser humano, numa forma geral, né, no meu entendimento, precisa de metas e objetivos, né? Então, para tudo na vida, assim, para tudo. Então, se a gente não tem uma meta, se a gente não tem um objetivo, a gente perde sentido, né? Dificilmente, mesmo que você faça, não vou citar aqui, meditação. Qual é o objetivo que você tem com a meditação? Então, quando você estipula metas, olha, você vai começar com 2 minutos, depois se você partir para 5 futuramente, você vai desenvolver tais coisas, vai detectar um nível. A mesma coisa com a dança, né? Você tem um adulto que quer fazer aula por puro prazer, ou até uma criança que está ali despretensiosa. A partir do momento que você começa a criar patamares para ela ir atingindo, né? Independente de se tornar uma bailarina, mas assim, nós vamos treinar para uma aula pública, nós vamos treinar para o espetáculo do final do ano, nós vamos treinar, ela vai desenvolvendo uma motivação maior para estar continuando. E quando você adota um método para isso, é muito melhor, porque a partir do momento que ela vai evoluindo, uma coisa vai fazendo sentido com a outra. Tem né? uma estrutura ali, né? Exatamente, você tem um processo de progressão de aprendizado consistente, né? Então, se eu for falar que a primeira posição é na altura do umbigo para a criança do 1º ano, né, mais ou menos na altura do seu umbigo, essa primeira posição vai ser assim até ela crescer e se formar, entende? Na hora que ela for fazer um cor de bras, na hora que ela for fazer uma preparação, o braço vai ser nessa altura, aí você vai explicar por causa disso. Agora, se você trabalhar com uma metodologia, estou dando um exemplo, que o professor vai pedir, uma altura X, que o braço é na altura do peito, e aí o professor do ano seguinte vai pedir que é na altura do umbigo. Estou dando um exemplo, né? Sim. Aliás, eu acho que todas as metodologias pedem nessa direção. Eu espero que, né? Pelo menos as oficiais, né? São dessa forma. Mas, enfim, citei, né? E aí você tem uma graduação, você tem um entendimento melhor do ser humano e como pessoa num geral, né? Sim, então a metodologia eu acho muito importante, independente da que seja, né? E você consegue olhar a escola da criança ao adulto e você fala, nossa, as pessoas se conversam, né? O cor de bras acontece da mesma forma, as cabeças estão no lugar certo. E aí vem um aluno às vezes de um lugar que não tem metodologia alguma, X. Você fala assim, gente, mas a pessoa está completamente, parece que aquela cor que está fora da paleta de cores, né? E aí, de repente, essa pessoa fica 6 meses com você, ela se transforma, fala, nossa, entrou. Pegou que é o jeito que eu faço. Entrou. É isso. Você é uma diretora, Má, que leva os seus bailarinos para festival e tudo mais, ou não? Eu sou muito defensora dos festivais. Legal. Né? Por quê? Porque eu sei que tem muita gente, né, muitos colegas meus que não são a favor de competição, de festival. Mas eu sou por quê? Porque a competição, o festival na minha escola, ele tem uma conotação pedagógica. E disso que a gente está falando, de ter a motivação, de ter um patamar, de ter um objetivo, eu acho que esse é o principal. Mas também é importante ver como que você leva a competição para dentro da sua escola, né? Porque
eu passo que nós temos uma competição com a gente mesma. A gente tem que ser melhor do que a gente a cada dia, né? Além do que, a competição, o festival de dança, ele traz outras coisas muito legais e importantes, né? O intercâmbio entre os bailarinos, dançar em palcos separados, o processo de preparação é maravilhoso, né? Você tá ensaiando todo mundo junto, lógico, é maravilhoso assim, tem a parte que não é tão maravilhosa, tipo ter que ir no domingo, ensaiar no sábado. Falta, e aí não Exato, vai, exatamente, não é tão maravilhoso, mas assim, o processo é legal. E eu também tenho uma outra coisa, hoje em dia não tá fácil você competir com as telas, né? Você sabe que um monte de adolescentes, pré-adolescentes, crianças estão ali e os que estão ali têm um diferencial, né? Porque eles estão envolvidos com uma arte, com saúde, num ambiente positivo. Então, você também preparar um grupo para ir para uma competição é como um esporte, né? Então, você tem um foco, uma disciplina, uma maturidade. Eu falo para os pais dos meus alunos que participar do grupo é também uma maturidade e se tornar mais independente, né? Ter responsabilidade de horários com seus ensaios, cuidar do seu figurino, da sua bolsa que você leva para o teatro, sabendo que se você perder o arranjo do cabelo, o grupo todo é prejudicado. Olha que bonito, gente. Eu ver festival de dança com um olhar pedagógico assim, que deveria, né, ser, mas sim, a gente sabe que infelizmente na maioria dos lugares que acontece, mas sim, que bom que tem lugares como a tua escola e como você, sendo uma profissional da dança que pensa desta forma no país. E chega a ser triste pensar que outros profissionais que são seus colegas de trabalho deixam de levar para festival porque sabe que existe esse outro lado, né? Que não vê dessa forma e que pensa, putz, não vou fazer isso, não vou me expor os meus bailarinos a isso. Sim. Às vezes como forma de proteção, realmente, porque a gente sabe o que tem, né? Sem dúvida. E é muito bonito ver realmente que é uma competição consigo mesmo. Porque eu acho que isso leva pra vida depois, com né? Certeza. Porque na maioria das escolas mesmo de dança, vai ser bailarino profissional. Com certeza. O resto tá fazendo balé pra aprender a lidar com o grupo, pra aprender a não prejudicar o outro, pra trabalhar em equipe, pra aprender a ser organizado com as suas coisas, saúde mental, fazer amizades, às vezes emagrecer, porque tem que fazer algum esporte na vida pra se movimentar. Sim. Então, assim, e aprender a conviver em sociedade, né? Exato. Isso. Eu tenho alunas hoje que, assim, me agradecem, assim, falam assim, eu devo não são bailarinas, né, enfim, eu devo meu emprego a você, Mavi. Eu falo, que ótimo, me dá uma porcentagem do seu salário. Porque assim, eu tenho uma, né, Amanda, até fala que a Amanda Ron, que ela fala, Mavi, eu devo o meu emprego, né, de relações públicas numa empresa de telefonia a você. Daí eu falo, por quê? Ela falou assim, porque eu passei de todas as fases, né, de entrevista, e aí ficamos em 3 pessoas, todas falavam mais de um idioma, todas se formaram em faculdades, universidades maravilhosas, enfim. Chegou um momento da entrevista que foi pedido cursos extras, né, extracurricular. O que você já fez na sua vida? Um foi treinador do time de futebol. Eu me formei pela Royal e fazia balé, participava do grupo, fui para Joinville, não sei o que lá. Aí o outro não sei o que. E acabaram me escolhendo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu cheguei no RH e perguntei para a pessoa que fez a entrevista, por que você me escolheu? Aí ela falou, olha, os 3 eram maravilhosos. O ponto de desempate foi você ter colocado que você foi formada bailarina e participou de um grupo de balé, porque nós entendemos que você tem uma postura perante a mesa, por exemplo, num jantar, num almoço, você é uma pessoa vai ser mais elegante, mais disciplinada, porque você tem toda essa questão da dança. Eu achei sensacional. Falei, ótimo, não é maravilhoso isso, gente, né? Muito demais. E aí, seu objetivo como professora tá super concluído. Com certeza. Então, é muito gostoso. E aquilo que eu falo muito, o professor de dança, ele é diferente dos demais professores, que eu falo no meu curso, né? Quando eu vou dar uma palestra e tal. Porque as outras matérias, as outras disciplinas, não existe você vai fazer matemática, vai fazer português, química, física, tem até um professor que te marca, mas você não estabelece aquele elo de confiança, aquele elo de olho no olho, sabe? O de dança, você tá lá porque você quer, salvo um ou outro aluno, mas a maioria é porque gosta. Então ele se entrega de uma forma para você que
que é uma responsabilidade muito grande. A gente não deixa de ser professor nunca. Você está no shopping, você é o professor. O avô sabe quem você é, o tio sabe quem você é, você nem sabe quem é. Que é um grande modelo, é um grande exemplo para aquelas pessoas que estão ali se formando com você. Né? Exato, então, o papel um logo carinho, é um amor, e é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu sou muito realizada como professora, graças a Deus, assim, não tenho... A gente vê aí que ainda tem uns colegas que têm uma questão de não são realizados, que desconta, né, naquela pedagogia negativa. Eu acho que não é aquela coisa do oba-oba, eu acho que a pedagogia positiva, ela é séria, ela se coloca, ela é exigente, mas ela tem o bom senso, né, de não extrapolar as questões. Sim. Então eu fico muito contente de ir por essa linha e graças a Deus tem dado resultado, né, porque o nosso principal lema lá é transformar a vida dos nossos alunos através da dança, que é o principal. Maravilhoso. E Mavi, você é responsável por eventos comemorativos na Câmara Municipal de São Paulo, né? Sim. Conta um pouco pra gente como isso tudo aconteceu e também pelo Dia Municipal do Jazz e também do Balé Clássico. Como que isso surgiu? De onde veio? Então, na verdade, eu, além de tudo isso, né, eu sempre fui muito ligada com alguns projetos sociais, eu gosto muito de trabalhar com dança, com crianças, com adolescentes que não têm condições, né, econômicas de estar ali arcando com os custos, que a gente sabe que não é barato. Então, eu sempre fui muito envolvida com isso. E numa desses projetos sociais que eu estava, eu acabei conhecendo um grupo político, né, vários políticos, e me fizeram entender que sem política, que sem... a gente não sobrevive, né? O dia a dia é político, né? Até tem a Marcela, que eu acho que falou uma frase recentemente muito marcante para mim, que dançar é um ato político, né? Então, é isso. Então, eu comecei a olhar a política por um outro lado e entender que nós, como professores, principalmente de balé clássico, que é o meu né, mais o meu nicho, né, minha especialidade, a gente precisa sair da sala de aula e também olhar para um lado para poder mudar as leis, fazer de uma forma que ajude a nossa classe, né? Que a gente sabe que a dança é tão importante e a gente tem que levar isso para mais pessoas, né? Então a gente precisa pensar políticas públicas para a dança de uma forma geral, né? E aí eu tive um contato com uma pessoa que eu acabei me tornando amiga, que é a vereadora Edir Salles, que é uma pessoa maravilhosa e que tem um olhar especial para a dança, porque é difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, vou ajudar, vou fazer leis, vou isso, vou aquilo. Então é uma pessoa que já está aí na Câmara Municipal de São Paulo há muitos anos e que, enfim, briga e luta pelas coisas da dança, está aberta para receber quem quer que seja, né, para sentar lá bailarinos, professores, coreógrafos, e aí junto a ela eu consegui começar a desenvolver uma consciência da importância. Nós começamos ainda, estamos engatinhando, né, tudo tem que ir aos pouquinhos, a consciência de que a gente precisa trazer em pauta as modalidades de dança que a gente tem no nosso país, que são inúmeras e muito ricas. Então a gente começou com o balé clássico, que é a minha especialidade, então a gente criamos um dia comemorativo do balé clássico municipal na cidade de São Paulo, que também teve a coautoria da Priscila Yokoi, né, que foi maravilhosa, isso já faz alguns anos, acho que nós estamos, não me recordo, mas acho que na 7ª ou na 8ª edição do Dia Municipal do Balé Clássico. E agora nós recebemos um grande presente, que foi o Dia Municipal do Jazz, e sem contar que a gente traz a parte da história, né? Exato, porque o do Balé Clássico a gente trouxe a Marília Franco, né? Em abril, que é a data do nascimento da Marília Franco, do aniversário, que foi uma grande mestre de balé clássico da cidade de São Paulo. E nós trouxemos em junho Roseli Rodrigues, no dia 19 de junho, que é a data do aniversário dela, junto com o Renan, com a Cris Morales. Fizemos, junto com a vereadora também, Edir Salles, o Dia Municipal do Jazz, né? Que legal. Agora, em agosto, nós vamos estar fazendo um evento comemorativo do sapateado, né? E também temos projetos para dança contemporânea, para danças folclóricas, para a gente expandir bastante. E por que a gente está começando, né? Só para explicar rapidinho para vocês, com o dia comemorativo. Mas é só uma festa, é só uma homenagem para as pessoas que vão lá receber? Né? Não é esse o objetivo. Nós estamos começando, trazendo a história,
reverenciando os grandes mestres de balé, de jazz da cidade de São Paulo e também do Brasil. Mas o objetivo da gente criar esse dia é para que no futuro próximo a gente consiga fazer ações, né, nesses dias e que a gente possa mobilizar a sociedade como um todo para que a gente tenha um olhar também para as políticas públicas e que a gente possa melhorar cada vez mais para a nossa classe da dança num geral, né, num todo geral. Que legal, meu Que demais, incrível. Parabéns pelo esse trabalho todo que você vem fazendo. E é isso que você falou, né? É a valorização que agrega a nossa classe, ao nosso universo, que é tão pedido, né? A gente fala, dança podia ser mais valorizada, então, mas vamos fazer, então. Isso é fantástico. E um monte de gente fica sentado, do outro lado fala, mas tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas não faz nada. Não é isso, é engraçadíssimo. E Mavi, vamos pro seu lado mãe. Hoje você tem uma filha que dança, e como que é estar deste lado, não diretora, não professora, mãe? Não é fácil, gente. Né? Muda tudo. Muda tudo. Eu tenho gêmeas, na verdade eu tenho 2 filhas, são gêmeas, a Beatriz e a Luísa, e elas começaram a fazer balé, as duas desde pequenininha, jazz, tudo, né? A Luísa dança, né? Ela gosta muito do sapateado, eu falo que ela é uma das pupilas da Cris, né? Da Cris Matalo e da Marina, da Carrídio, do Raça. E também do jazz, enfim, ela, né, tal. Mas eu nunca forcei, nunca foi assim, natural. Mas não é fácil. E a Beatriz parou de dançar e é jogadora do Corinthians, do Sub-15, da base do Corinthians. Gente, legal! Então, a minha vida tá assim, não tá fácil. Então, assim, elas sempre fizeram futebol desde pequenas com meu irmão, mas eu nunca ia imaginar, né, que a Beatriz fosse pro Corinthians, contratada. Então, assim, foi muito louco. Desculpem a palavra, mas é essa. Mas é isso, então, minha vida é campo de futebol, né? Inclusive, amanhã é a final, são 2 jogos, o de contra o São Paulo. Vão torcer, hein? O Sub-15 do Corinthians tá com o São Paulo amanhã, não vou assistir o jogo, a Bia tá lá. E eu tô aqui com a Luísa, né, no festival, com a Cris, que ela tá como convidada da Cris nos cursos, no showcase. Esse ano eu não trouxe o grupo, né, por escolha própria, até para poder dar um pouquinho mais de atenção para a Lu, porque é importante, né, como vocês estão colocando o teu lado mãe, né? Exato. Mas é isso, gente, é uma emoção atrás da outra. E como mãe, você às vezes quer dar um pitaquinho de professora e é difícil segurar, né? Porque você não é professora dela hoje. Muito difícil e, assim, é bem complexo essa parte. Porque eu respeitei muito a Luísa, assim, e a Bia, né? De não forçar, de deixar elas livres. E hoje elas falam pra mim, mas por que você não me forçou o alongamento quando eu era mais nova? Assim, porque tem que você não queria. Eu não vou fazer uma coisa. Eu sou um tipo de mãe super tranquila, apresentei outras modalidades de dança para as minhas filhas, coisa que eu não tive, né? Eu fui apresentada para o balé, mas se eu tivesse o lyrical jazz, se eu tivesse contemporâneo, talvez eu estaria dançando até hoje, né? Então, eu quis apresentar para elas várias vertentes, para a Luísa, mas eu tô amando, mas não é fácil, né? E sem contar aquela coisa que rola de ciúme de aluno, não é fácil, gente. Sim, não coisa, né? Fácil, mas é muito gostoso. Que demais. E seus próximos passos pro futuro, quais são? Então, os meus próximos passos enfim, viver um dia de cada vez, né? Porque mãe, esposa, porque eu sou casada também. 30 anos, inclusive. Olha, junto com a escola. Junto com a escola, o marido veio junto, veio no combo. Então, assim, não é fácil, mas, assim, meus planos é continuar com a minha escola, dando aula, que eu amo muito, né? Não é fácil empreender, dirigir, dar aula, mas eu amo estar na sala de aula. Continuar com esses projetos políticos para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais a nossa classe. E também tem umas surpresinhas por aí, uns cursos online que a gente está estruturando, não só comigo, mas com outros artistas também. Então aguardem novidades. Então vamos acompanhar o seu trabalho cada vez mais. Parabéns, viu? Demais. E onde as pessoas podem acompanhar esses trabalhos? Então eu tenho a minha página no Instagram, né, que é Mavi Aquieto. Tem a nossa escola, que é Ballet CDMC, Balete, né, com 2 L's e T, C de casa, DMC, que é Centro de Dança Mavi Aquieto. Vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram ou no nosso site, que é www.balletcdmc.com.
Perfeito. Que prazer ter você Prazer, aqui. gente. A gente realmente gosta muito de trazer pessoas que agregam em diversos campos da dança, não só como uma escola, mas na política, em todos os outros espaços e tudo que você faz pela dança. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada. gente, foi Parabéns, viu, pelo trabalho. E vida longa. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas, também têm uma carreira linda. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é muito importante a gente poder divulgar as pessoas, né? Contar um pouco da história, né, do nosso país, né? É verdade. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Obrigada, Obrigada. Má. Obrigada, queridas. Adorei. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!